Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa Vamos tarde, aguardar boa alguns tarde, Wika. minutinhos para aqueles que ainda estão a entrar no webinar. Bom, olá a todos, sejam bem-vindos. Eu chamo-me Wika Chitará, sou a coordenadora de projetos da Field Ready Moçambique e é com muito gosto que eu vos dou as boas-vindas ao nosso webinar com o tópico O seu curso não define o seu futuro. Como pode ter sucesso em diferentes áreas? Hoje teremos uma conversa aberta e descontraída entre os nossos painelistas e a nossa facilitadora, pensando nos jovens e profissionais que estão numa fase de transição, hoje estão a passar por uma experiência de trocar o caminho da sua carreira. Os nossos convidados irão partilhar as suas experiências e, enquanto isso, teremos um vasto número de jovens a assistirem ao nosso webinar. Agora vou passar para a Maria Varela, nossa facilitadora. Maria, peço que te apresentes e que comeces. Obrigada. Certo. Obrigada aí, Wika. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria de Lourdes Varela. Eu sou assistente de monitoria e avaliação no Centro de Desenvolvimento Empresarial do Mosap e sou formada em Engenharia de Petróleo e Gás. Estou aqui com um painel maravilhoso, que é composto por pessoas muito experientes e não só profissionalmente, mas também passaram por várias coisas na vida. E acredito que tem muito a partilhar aqui no nosso webinar. Eu vou pedir que cada um dos panelistas se apresente, começando pela Ivandra Jofani e seguindo para o Guerra e, por fim, pelo Daniel Malavi. Por favor, a Ivandra. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Phil Ready pelo convite. Para mim é sempre uma grande honra poder estar em espaços onde estimula-se o desenvolvimento, o crescimento de jovens em diferentes áreas. Eu também sou jovem e sou fruto disso. Animada pela conversa que vamos ter hoje. Eu sou engenheira elétrica de formação pela Universidade Eduardo Mondlane e atualmente eu trabalho como gestora nacional de planificação na Coca-Cola Saco Moçambique. Muito obrigada, Ivandra. É um prazer sempre lhe receber também cá. E eu vou pedir que o Guerra, por favor, prossiga. Guerra, não sei se já está a falar, mas não conseguimos lhe ouvir. Um, o Guerra está a enfrentar uma pequena dificuldade, então vou pedir que avances para o Daniel enquanto ele volta a juntar-se. Grato, Certo? grato, grato pela oportunidade e, nesse caso, que a Felicidade que me deu. É uma honra estar aqui. Saudade aos meus colegas, a minha irmã Ivângela Giovanni, e congratular a pessoa que fez essa seleção. Não esperava haver estar aqui cara a cara comigo, mas os caminhos estão lá. Irmã, bom, meu nome é Daniel Malav, e moçambicano de raiz, licenciado pela Midland State University em Zimbábue e pós-graduação na África do Sul, numa das universidades de nomes chamado WETS. E estou a fazer meu DBA como Universidade Sul-Africana também. E sou gestor de recursos humanos, sensivelmente há 17 anos, e licenciado na mesma área, cresci na mesma área. Não sei fazer mais nada do que fora de gerir as pessoas. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, Daniel.
Eu vou pedir que o Guerra se apresente. Está disponível? Já está pronto, Eu acho Guerra? que sim. Confirma só se me consegue ouvir, Maria. Confirmo, sim. Perfeito. Obrigado, obrigado. Hum, eu sou o Guerra Mandelhato, sou o diretor de Pessoas e Cultura do Standard Bank. Sou formado em Administração Pública pela UEM. Tenho uma pós-graduação em Finanças e outra pós-graduação em Gestão de Empresas. E é um prazer estar aqui, poder partilhar o painel com pessoas ilustres como vocês e também poder partilhar um pouco daquilo que é a nossa experiência de vida e também, eventualmente, conseguir demonstrar que nós também somos um exemplo de que o curso não define quem é que nós seremos no futuro. Obrigado, estou muito entusiasmado e animado pela conversa que vamos ter. Obrigado. Perfeito, muito bom. Bem, como eu pude ouvir das vossas apresentações, tem uma formação e tem um trabalho atual e para algum de vocês está muito alinhado com aquilo que estudaram, como é o caso do Daniel e do Guerra, que não está tão distante assim da sua área de formação, porém a Ivandra está um pouco distante daquilo que formou-se em engenharia elétrica e está disponível a trabalhar com a engenharia, desculpa, a gestão de recursos humanos. Nesse caso, eu vou fazer a minha primeira pergunta à Ivandra. Eu estou muito curiosa em saber com a Ivandra em que momento da vida dela ela percebeu que devia começar a considerar novos caminhos. Ivandra, e como é que foi esse processo? Foi assustador? Foi tranquilo? E, por favor, poderia nos contar um pouco? Foi um processo bastante assustador, porque assim, eu sou, como eu disse anteriormente, eu sou formada em engenharia elétrica. No entanto, foi uma escolha que eu fiz não necessariamente baseada naquela que era a minha vontade, né? Meus pais, eles sonharam que queriam ter um filho ou uma filha engenheira ou engenheiro, e por alguma razão eu decidi ser a pessoa que ia fazer este agrado aos meus pais. Então, ingressei à faculdade, comecei com o curso, mas pronto, não era aquilo que eu queria fazer. Eu acho que eu sempre tive assim uma inclinação muito forte para esta componente mais ciências sociais, arte, literatura, são coisas que eu gosto, mas houve muitos debates em casa sobre a formação e pronto, acabei seguindo para este ramo de engenharia. Então, desde o princípio, eu já sabia que, ok, não queria, não me via a trabalhar naquela área. E, de certa forma, isto trouxe em mim curiosidade. O que que eu posso fazer? Ou quais é que são as outras oportunidades que eu posso abraçar como uma solução para este caso, né? Houve um momento em que eu pensei até em desistir do curso, mas acho que a minha mentalidade naquela altura era muito de, ok, eu vou continuar, vou até o fim para ver no que isso vai dar. E o engraçado de tudo é que mesmo não sendo o curso assim do meu coração, acabei terminando o curso como sendo a melhor estudante, o que foi um fato muito curioso. Mas de qualquer das formas, eu acredito que eu já sabia desde essa altura da faculdade, como tinha dito anteriormente, que eu queria fazer outra coisa, só que eu não sabia o que que eu queria fazer. Eu acho que às vezes é também um desafio que nós temos, né? Porque aos 17 anos, 18, quando nós ingressamos no ensino superior, ainda não temos a nossa personalidade assim completamente formada, ainda temos que passar por certas experiências para perceber efetivamente o que é que faz mais sentido para nós ou não. Então, eu acredito que algo que ajudou-me a esta transição foi procurar fazer outras coisas fora a faculdade. Movimentos de voluntariado, associativismo dentro da faculdade, dentro da universidade. Então, isto também ajudou-me para que eu começasse a ver quais é que seriam as outras possibilidades. Mas um fato engraçado é que o trabalho que eu estou a fazer agora é a terceira indústria, na verdade, que eu estou agora. Eu comecei antes e é bem engraçado como o Daniel esteve aqui a falar de nós podermos estar a partilhar o mesmo espaço, porque na verdade o Daniel Malave ele foi o meu primeiro HR manager. Ele foi a pessoa que entrevistou-me para o meu primeiro emprego, que era uma empresa da IT na altura.
E eu recordo-me que eu tinha esta insegurança, ok, tá bem, mas sou engenheira elétrica, mas estou numa empresa de IT, não há uma conexão entre essas duas coisas. E eu recordo-me que ele sempre dizia, sempre nas nossas conversas, nas nossas sessões, que o mais importante de tudo é a atitude, a nossa mentalidade, a forma como nós estamos predispostos para aprender novas coisas. Então acredito que este foi um aprendizado e foram palavras que eu levei e carreguei para onde quer que eu fosse e sem receio de experimentar coisas novas. Mas respondendo à questão, tive este conhecimento ou este entendimento de que eu não ia trabalhar na minha área de formação, mesmo na altura em que eu já estava a fazer o meu curso. Sim. Muito obrigada, Ivandra, por partilhar. De fato, eu gostei de algumas palavras que mencionou aqui. Uma delas foi o conselho do Daniel, que foi ter atitude. A atitude é uma das coisas que define muito quem nós somos e para onde nós vamos. E é isso aí, muito obrigada. Eu vou fazer a minha segunda pergunta para o Guerra. Eu gostaria de saber, queria saber, ah, se teria tido medo quando chegou o momento de escolher o curso para ingressar na universidade. Teve medo de que o curso que escolher fosse futuramente arruinar a sua vida. Às vezes, os mais velhos dizem para nós que esse curso não tem mercado, aquele curso é o que tem mercado. Como é que foi o processo de escolha para si? Eu acho que vou começar um nível atrás, antes mesmo da universidade. Porque isso depois também definiu mais ou menos como é que segui o curso da minha vida académica e profissional. Eu fiz a 10ª classe e depois decidi que não queria entrar para a 12ª, para a 11ª e para a 12ª, o ensino geral, mas queria fazer um curso técnico. E nessa altura decidi fazer um curso de contabilidade. Já na altura, eu sabia que não tinha paixão por contabilidade, mas a decisão por fazer contabilidade foi: eu quero ter um curso que, logo que ele termine, me permita ter uma profissão e trabalhar. Daí eu ter decidido não fazer a 11ª e 12ª e fazer o Instituto Comercial. Fiz um curso de contabilidade no Instituto Comercial de Maputo. Quando terminei, e aí que está um diferencial, quando terminei, eu concorri para uma oportunidade de estágio. Na altura, nós precisamos fazer o estágio para concluir o curso. Foi no BCI, e nessa altura, ao invés de me darem um estágio, eles convidaram-me para trabalhar. Olhei para eles e disse: não, mas isso não está no meu plano de vida, eu quero fazer um estágio. Depois de acabar o curso é que eu venho. Insistiram e lá fui eu trabalhar. Adivinha em que área? Não foi na área de contabilidade, como podia ser de esperar. Não foi nada que tivesse a ver com finanças, foi na área de recursos humanos. E mesmo na área de recursos humanos, até podiam achar que um contabilista na área de processamento salarial podia ser o match, mas também não foi na área de processamento salarial. Eu fazia o suporte e assistência a um dos business partners lá da área de recursos humanos. E essa foi a minha primeira experiência de trabalhar numa área que não é da minha formação. Continuei, fiz o meu percurso e tomei a decisão de começar a universidade. Quando decidi o curso que eu queria fazer, queria um curso que pudesse misturar alguma da experiência que eu tinha ou do conhecimento que eu adquiri em contabilidade, mas também de alguma área que eu achava que me permitia estar próximo das pessoas, porque eu depois ganhei paixão também por gestão de pessoas. Então, vi o nome do curso e achei administração, ok, tem um bocado de matemática, contas, gestão pública, gestão, serviço ao cliente, servir ao público, etc. Então fui para o curso de administração pública, porque já estava no mercado de trabalho e já sentia que podia fazer carreira na área de pessoas, na área de recursos humanos. Mas houve um momento, antes mesmo de escolher o curso, e respondendo à sua questão, eu escolhi o curso com segurança e confiança. Portanto, não tive medo. A diferença é que eu já estava no mercado de trabalho. Mas antes disso, é uma coisa que o meu pai me dizia, ainda eu no ensino primário, e que me marcou bastante. E que me deu esta liberdade de escolha completa, que foi: meu filho, tu tens que ser licenciado, tu tens que ter um curso superior, seja ele qual for.
Até pode ser um curso superior de descascar batatas, segundo ele dizia. Até pode ser um curso superior da antropologia, da astronomia. Tu tens que ter um curso superior. E muitos anos depois eu percebi o que é que o meu pai estava a tentar dizer-me. O meu pai estava a tentar dizer-me exatamente o que é o tema deste webinar. Não interessa o curso que tu vais fazer. Interessa as competências que tu vais adquirir. E essas é que vão fazer a diferença, e não necessariamente o curso. Portanto, acho que veio muito a calhar essa experiência que, que há muitos anos atrás o meu pai me colocou. Sempre acreditei nela e continuo a acreditar até hoje. Muito obrigada, Guerra. Muito obrigada por partilhar. Bom, a sua intervenção criou-me aqui uma curiosidade, que é mesmo sobre as competências. Que competências desenvolveu durante a formação que acredita que fizeram real diferença no mercado de emprego? São várias. O engraçado destas coisas é que, às vezes, só depois de passarmos pela experiência é que fazemos a retrospectiva e percebemos o quanto aprendemos. Vou dar um exemplo típico de estudante. A vida de estudante é uma vida muito pressionada. Temos trabalhos para entregar, temos provas para fazer e temos prazos para cumprir. Portanto, a capacidade de cumprir prazos, a capacidade de entregar o que nos comprometemos a entregar é fundamental no mercado de trabalho. E às vezes a pressão que a escola nos coloca, que os professores nos colocam, para nós é uma chatice. Mas claramente quem conseguir sobreviver a ela está preparado para aquilo que é a pressão, a necessidade de entregas e de cumprir prazos no mercado de trabalho. Essa é uma delas. Vou dar outra muito banal, que é, no mercado de trabalho nós temos que apresentar, na faculdade temos que apresentar os trabalhos, seja na faculdade, seja no ensino técnico ou no ensino médio. Temos um trabalho, temos que nos juntar a um grupo, muitas vezes os trabalhos são em grupo. Os trabalhos em grupo não é por sucesso porque são mais fáceis se fizermos em grupo. É porque nos ensinam que no mercado de trabalho ou no ambiente de trabalho nós vamos precisar de saber trabalhar em equipa. E se eu já passei pela experiência de trabalhar em equipa para entregar um trabalho de grupo, então, quando chegar ao mercado de trabalho, não é estranho para mim ter que colaborar com outras pessoas para entregar um produto. Vou dar mais um exemplo, que é, depois de fazer o trabalho, eu tenho que apresentá-lo na escola. Tenho que apresentá-lo à turma. Quando eu chegar ao mercado de trabalho, também vou ter que apresentar o trabalho aos meus colegas, vou ter que apresentar um trabalho que fiz a, a um departamento, vou ter que apresentar um trabalho que fiz ao conselho de administração, seja como for. Portanto, aquela experiência de ter que estar à frente de 30, 40, 50 pessoas e entregar e apresentar um trabalho, claramente que vai me ser útil quando eu, quando eu for ao trabalho. E se repararem, os três exemplos que eu dei não têm nada a ver com a matéria da escola. Não tem nada a ver com a matemática, não tem nada a ver com as ciências sociais, não tem nada a ver com a filosofia, que é a ciência que aprendemos na escola. Tem a ver com as competências que qualquer curso nos permite aprender e que são possíveis de implementar no mercado de trabalho. Bom, muito obrigada, Guerra, por essa intervenção. Bom, eu vou associar aqui um ponto que foi trago pela Ivandra, e que é o fato dela ter passado por um momento em que ela achou que fosse desistir do curso, que achou que fosse melhor desistir do curso. Bom, com isso que o Guerra acaba de nos dizer, acho que ficou um pouco claro que, às vezes, por mais que a gente se sinta um pouquinho fora daquilo que o nosso coração pulsa e do curso que, de fato, nós pretendemos seguir, bom, tem sempre alguma coisa a aprender. Tem sempre alguma coisa a aprender. Eu não sei, Daniel, o que pensa se a saída seria desistir e seguir um curso que vale a pena, o que acredita que vale a pena, ou continuar e adquirir competências. Qual seria o seu posicionamento, Daniel? Bom, muito obrigado. E, mais uma vez, não é tão simples, portanto, tomar uma decisão de seguir um curso. E querendo eu, portanto, partilhar convosco a minha experiência, o porquê Deus estar no departamento de recursos humanos não era meu sonho. O meu sonho era ser financeiro. Mas quando cheguei na faculdade, e após termos feito a aplicação,
o que aconteceu é que a universidade disse que não, eu não poderia fazer, seguir nenhum curso que tem a ver com finanças, pois o nosso sistema de ensino em Moçambique não coaduna com aquilo que é o ensino superior zimbabuiano. E um exemplo, este é meu exemplo, exemplo prático. E eu fui obrigado a entrar no departamento de recursos humanos, fazer, inscrevi-me no departamento de recursos humanos porque não tinha outra opção, e nem queria. Sabes que passei 6 meses sem saber qual era o curso que eu estava a fazer. O meu pai às vezes ligava para mim, qual é o curso que você está a fazer, Daniel? Disse, pai, estou a fazer Human Resource Management. E ele perguntava, o que é isso aí? Entretanto, o que eu queria deixar claro aqui é um pouco paradoxal falando da escola de um curso. E nós devemos ser resilientes e abraçarmos aquilo que vem, aquilo que nós temos, aquilo que é a nossa opção. Em Moçambique, por exemplo, eu queria trazer essa discussão de volta daquilo que é, sem querer fugir, portanto, da questão. Eu queria deixar uma reflexão. Em Moçambique, neste caso, é um pouco difícil, até considerando o nível, o nível de aceitação na faculdade, digamos, eu vou dar exemplo da engenheira Jofane, e para conseguir ter uma vaga na UEM não faço. Eu recordo ter feito, portanto, feito o concurso para exame de admissão em 2003 e não pude conseguir. E eu chumbei com todo orgulho, eu vou dizer que eu chumbei matemática com 5 e eu me considerava uma para mesmo na matemática, mas tive 5, não consegui qualificar e tivemos essa opção que me levou eu, portanto, a desaguar no outro sítio. Entretanto, o que eu queria deixar, portanto, claro aqui, nós devemos amar aquilo que nós temos, sermos resilientes e abraçarmos a causa daquilo que nós temos. É daí que você, portanto, vai se tornar o mestre daquilo que você está a fazer. Se ainda mantém na tua mente que, olha, não é isso que eu queria fazer, esse não é o meu sonho, e isso não tem nada a ver com a minha vocação. O que vai acontecer amanhã é que você não vai conseguir, portanto, não vai conseguir ter sucesso. Olha, o exemplo claro que o Dr. Guerra deixou aqui, e ele disse, olha, estava a fazer, ele fez esse curso, começou a amar. E se você não tem paixão com aquilo que você faz, no fim da história você não vai ter aquilo que nós chamamos de sucesso. Entretanto, eu aprendi, portanto, a amar aquilo que estava a fazer. E, olha, no fim da história, dos moçambicanos que estavam na minha faculdade, juntamente comigo, e os angolanos que estiveram conosco, que tinham dinheiro, nós viemos de famílias humildes. Fomos uma média de 5 pessoas que conseguimos fazer. Um deles está cá em Moçambique, já é diretor nacional, tenho ciúmes, mas como é que o meu amigo estamos juntos, ele é diretor nacional, eu ainda estou aqui? Por quê? Porque ele tem tido, portanto, abraçar a causa e daí, portanto, ele consegue, portanto, vencer tudo que ele faz. Entretanto, o que eu queria deixar em linhas gerais é que aprendemos a amar aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que nós temos, para que consigamos ter o que é o sucesso. Sem que você tenha o amor com aquilo que você faz, seja maleável, embora seja resiliente, você não vai conseguir, portanto, amar. Isso não se difere, portanto, do local de trabalho onde nós estamos. Às vezes a empresa decide, portanto, tirar no departamento onde você está, ou naquilo que você faz, e te transfere para outro sítio. Devemos adaptar, devemos amar, devemos abraçar a causa, devemos nos entregar, devemos, portanto, ter aquele espírito de, olha, vamos trabalhar em equipe, partilhar o conhecimento e daí, portanto, você vai conseguir, portanto, ter o sucesso daquilo que você faz. Entretanto, é o que ia, portanto, deixar. Agradeço pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigada, Daniel. Bom, a adaptação é uma das chaves que ficou na intervenção do Daniel, ser capaz de se adaptar e aprender a amar aquilo que a gente tem. Muito bom. Eu vou fazer a minha próxima pergunta à Ivandra. Eu queria saber, do momento em que terminou, a formação até o momento em que ingressou
no emprego atual? Quanto tempo se passou e teve algum tipo de ansiedade? Algumas pessoas ficam ansiosas nesse processo. Queria saber como é que foi, quanto tempo passou e como é que ele geriu essa toda a situação. Ivandra, por favor. Bem, eu na verdade considero uma pessoa até bem sortuda, porque eu sei que há muitos desafios, e é um grande problema que nós temos como jovens após a conclusão do nosso curso para efetivamente ingressar no mercado de emprego. No entanto, ok, para mim foi, ok, saí da faculdade e logo tive a oportunidade, felizmente, de ter o meu primeiro estágio. Tive o meu primeiro estágio, fiz na EDM e foi uma espécie de confirmação realmente que eu não queria mesmo trabalhar naquela área. Então, durante este período, fui procurando por outras oportunidades. Como eu disse anteriormente, fiz voluntariado para ir adquirindo também outras soft skills, porque acredito que o Guerra, assim como o Daniel, falaram um bocado sobre isto, que às vezes não é só apenas sobre as competências técnicas, mas aquilo que nós aprendemos na faculdade e fora da faculdade também. O associativismo, para mim, trouxe-me muitas skills em termos de resolução de conflitos, saber lidar com as pessoas, trabalhar em equipe, principalmente sendo uma pessoa assim que eu me considero profissionista, então ter essa capacidade de trabalhar com diferentes pessoas na equipe também faz muita diferença. Então foram as coisas que eu fui fazendo também para poder ganhar tempo, mas também aprender alguma coisa neste processo. Então logo depois eu engrenei para o meu primeiro emprego. Então desde a faculdade até onde eu estou agora passam-se 7 anos. É uma experiência relativamente nova e jovem, posso assim dizer. E eu ingressei na indústria onde eu estou, que é a supply chain, né? A Fast Moving Consumer Goods, há sensivelmente 4 anos. E é engraçado porque entrei numa posição de liderança aos 26 anos de idade e, honestamente falando, não era uma coisa assim que eu imaginava que fosse acontecer num intervalo de tempo muito curto, olhando da faculdade até onde eu me encontro agora. Mas eu acredito também está muito ligado com aqueles que foram os desafios, as coisas que fui fazendo ao longo da minha vida que permitiram-me chegar aqui. Eu, quando saí da faculdade, trabalhei numa empresa de IT, como tinha dito anteriormente, onde fui entrevistada pelo Daniel. No entanto, eu sentia-me deslocada neste trabalho que eu fazia, porque dava alguma gestão, algum suporte à gestão da equipe da IT, porque era um projeto de instalação do novo movimento migratório, essas coisas todas nas nossas fronteiras, tanto as aéreas como terrestres, e eu dava mais suporte em termos de gestão, de logística, não é? Porque não tinha competência técnica em termos de saber utilizar o sistema, fazer as configurações como tal. E a dado passo eu senti que isto trazia-me alguma frustração. Embora sim fosse um trabalho, era um trabalho fixo para o primeiro trabalho, realmente não posso reclamar em termos da compensação e tudo mais. No entanto, eu tinha esta curiosidade que eu queria experimentar estar na indústria de gás. Eu queria muito, era uma coisa assim que eu pensava muito, mesmo quando eu estava na faculdade a fazer engenharia. Mas como é que eu posso entrar no gás e não se falava de outra coisa? Eu acho que nós jovens também somos muito curiosos quando é uma indústria assim que está a bombar, nós também queremos ali fazer parte, não é? Então surgiram oportunidades de estágio para o Japão e para a Coreia do Sul, no âmbito do projeto Coral Sul, que é a plataforma flutuante de gás natural liquefeito que está localizada em Cabo Delgado, um mega projeto. E quando eu vi aquilo, eu disse: ok, eu vou me aplicar. Um, mas foi um risco, na verdade, que eu tomei. Foi uma coisa que em casa trouxe muitos conflitos, porque os meus pais não conseguiam compreender como é que uma pessoa que está já num emprego com uma posição fixa, tem um salário, tem os benefícios que tem, quer arriscar, quer deixar tudo isto de lado para tentar uma oportunidade de estágio e que no fim nem sequer há a garantia de que esta pessoa efetivamente será contratada ou não. Mas eu confiei no meu trust the gut, né? Confiei em mim. Fiquei tipo, ok, independentemente de que eu vou fazer isto. E houve muito estes conflitos em casa, mas o que estás a fazer? Essas coisas todas. E pronto, apliquei, felizmente fui selecionada, fiz o meu estágio no Japão, e nós éramos 20 pessoas, 7 no Japão, 13 na Coreia do Sul. E no final da experiência tínhamos que nos aplicar a vagas aqui em Moçambique. No entanto, nós éramos 20 pessoas e só haviam 6 vagas disponíveis. Então, again, é a parte também que eu acredito que vem a importância das nossas competências comportamentais. Porque muito mais do que fazer o trabalho técnico,
é importante também ter estas soft skills. Falamos aqui sobre comunicação, liderança. Eu, quando estava no Japão, eu era a pessoa responsável pela equipe e nós fomos para lá em 2020, que foi na pandemia. Então, houve uma gestão emocional, gestão de stress. Tínhamos de estar constantemente também em comunicação com os nossos líderes, né, os supervisores, na nossa experiência aqui em Moçambique. E eu era aquela pessoa que fazia o trabalho chato, né? Que ninguém queria fazer relatórios, ninguém queria participar destas reuniões, ninguém queria estar a dar feedback. Havia, às vezes, alguns problemas logísticos internos de nós como equipe, que tínhamos que comunicar também aos nossos supervisores no Japão. E as pessoas achavam esse trabalho como sendo algo entediante, né? Ninguém quer fazer isso. Mesmo se olhamos para a faculdade, todo mundo pensa que ser chefe de turma é uma coisa extremamente entediante. Mas eu acredito que é uma posição que dá-te muita exposição, porque já desde a faculdade tens a possibilidade de lidar com conflitos. Às vezes os colegas não estão satisfeitos com um certo processo a nível de uma disciplina e o chefe de turma é a pessoa que tem que ir lá, tem que conversar com o docente, tem que negociar. Então, há muitos skills que nós acabamos desenvolvendo por sermos chefe de turma. Então eu decidi, pronto, abraçar isto, ninguém queria fazer, ninguém queria ser representante, eu fui a representante. Isto ajudou-me a ganhar mais visibilidade, no sentido de a Ivandra é uma pessoa organizada, a Ivandra comunica-se bem, a Ivandra faz isto, faz aquilo, que são coisas aparentemente entediantes. E de certa maneira eu acredito que foi uma das coisas também que ajudou no momento em que eu apliquei-me para já voltar aqui a Moçambique com um emprego garantido, porque eu não sei o que teria sido de mim se eu tivesse voltado assim, totalmente desempregada, fui arriscar, fiz um estágio. E assim foi. Comecei a trabalhar aqui em Moçambique. Sabia-se que em 2022 a plataforma estaria em Cabo Delgado e empenhei-me bastante e fui mobilizada, não é, para fazer parte da primeira equipe que foi mobilizada para trabalhar offshore, isto é, no mar, quando a plataforma chegou aqui em Moçambique, tendo sido a primeira mulher. Então, eu acredito que foram estas experiências também que ajudaram bastante, né, a estar onde eu me encontro agora. Como eu disse anteriormente, ok, foram 7 anos, né, 4 anos para estar na indústria onde eu me encontro agora, mas eu acredito que a exposição, o risco, o permitir explorar, o não ter medo, se calhar, de mudar de indústria também ajudou para que eu pudesse fazer esta transição. Obviamente que sim, houve medos, houve receios, muitas incertezas, principalmente quando estás a lidar pela primeira vez com um tópico diferente. Eu venho da indústria de gás, a forma de ver as coisas é total e completamente diferente. Era engenheira de planificação, agora estou a trabalhar como gestora de planificação, mas são áreas de indústrias total e completamente diferentes. Então é onde a atitude vem, onde a atitude é importante também, de modo a que nós possamos nos permitir aprender consoante aquilo que nós queremos. Então, o medo sempre esteve lá. Eu acredito que às vezes vem quando tem um novo desafio, quando a equipe cresce, quando vem novas responsabilidades, mas eu acredito que é a atitude e a confiança de que nós temos a capacidade de nos adaptar e de aprender coisas novas também que mantém a mim particularmente firme nesta jornada. Então, é basicamente isso. Bom, muito obrigada. Uau, foi uma partilha muito rica, de fato. Eu não sei se a audiência conseguiu perceber que trata-se de uma história de tomada de riscos. É um processo, de fato, é um processo de coragem, um processo de desenvolvimento de habilidades, um processo de exposição. É um processo não é linear, é composto de altos e baixos, medos, incertezas, mas isso não precisa ser o que vai nos parar. E é mesmo assim, é adaptabilidade, é ousadia, é posicionamento. Bom, muito obrigada, Ivandra. A minha próxima pergunta vai para o Guerra. Ah, eu vou dar uma contextualização. Geralmente, quando a pessoa sai da sua área de formação e tem que entrar numa outra área, para trabalhar, existe aquela sensação, aquele sentimento de incompetência, às vezes, o síndrome de impostor, aquele medo de não estar preparado. Às vezes, alguns dizem caiu de paraquedas, e isso cria aquela incerteza. Eu queria saber se teria passado por isso, Guerra, e como é que lidou com essa toda a questão desse síndrome do impostor. Sim, 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 já acho que depois de quase 20 anos na profissão,
De certeza que em vários momentos, seja por um cargo novo, seja por um projeto diferente, dá sempre aquele frio na barriga, como a Ivandra teve também muito bem a dizer. Várias experiências, se calhar contar aquela quando, no meio dos meus pares e dos meus colegas, fui, um, fui desafiado a liderar a equipa, uma equipa da qual eu fazia parte. E não há nada mais difícil do que ascender para liderar uma equipa da qual tu fazias parte. É muito mais fácil cair de paraquedas, como diz, vem de algum sítio qualquer, chega, encontra a equipa e informa a equipa. A partir de hoje este é o vosso líder e vocês a partir daí seguem. É muito mais fácil assim do que ter que emergir de dentro da equipa para passar a ser o líder da equipa. Isso aconteceu comigo quando fui desafiado a ser o diretor de recursos humanos no BCI, 2016, acredito, lembro-me, 2016, sim. Pronto, a primeira coisa que me aconteceu foi ver-me à frente dos meus colegas como o líder deles, quando no dia anterior estávamos os dois juntos a fazer o nosso trabalho normal, como membros da equipe. Depois, olhar para cada um deles e perceber que todos eles conhecem as minhas fragilidades, todos eles conhecem os meus pontos fortes, todos eles conhecem a minha forma de ser e estar. Se calhar eu e eles já fizemos comentários sobre a forma como achávamos que devíamos ser liderados ou como achávamos que a equipa devia funcionar, etc. E agora eu estava ali como o responsável por fazer tudo aquilo acontecer. Não foi fácil e nunca é fácil. Houve momentos em que eu próprio duvidei se era capaz de liderá-los e de conduzir a equipa e de entregar aquilo que eram as nossas metas e os resultados que a empresa esperava de nós. Houve momentos também em que tanto eu tive que me adaptar à minha nova posição, tanto eles tiveram que se adaptar ao novo estilo de gestão que eu tinha que colocar e implementar, e portanto não é um mar de rosas e foi preciso muito trabalho, foi preciso muito esforço, foi preciso muita conversa e muita transparência e muita abertura para assumir, o que é muito difícil às vezes para quem lidera, assumir claramente que olha, eu não sei tudo, e se estou aqui não é porque eu sei mais do que vocês sabem, que para eu ter sucesso preciso que vocês me ajudem e para vocês terem sucesso precisam que eu vos ajude. Portanto, a única forma da gente conseguir fazer isto é trabalhando juntos. Houve uns que compreenderam, que entenderam e que rapidamente um, entraram para aquilo que era o caminho desejado. Houve outros que entenderam que não era o caminho e decidiram fazer outras coisas. Houve outros que só mais tarde é que perceberam. E também levou-me algum tempo até que eles ganhassem confiança de que eu era capaz. E como é que se faz isso? Quando começam a perceber que algumas das ideias que tu tens, algumas das ideias que tu construíste estão a ter resultado, e quando percebem que as ideias que eles colocam e que tu acomodas também estão a ter sucesso. E portanto, essa para mim foi das experiências mais difíceis na minha carreira e que obviamente poderia contar aqui muito mais do que tive que a estratégia que tive que implementar e em conjunto, nunca sozinho, nunca eu, mas sempre nós. Nunca, nos sucessos, sobretudo, nunca assumir os sucessos para si, mas partilhá-los e entregá-los à equipa. Nos insucessos, obviamente, assumi-los e isso é uma fonte incrível de geração de confiança dentro da equipa. Portanto, foi também uma das coisas que eu tive que fazer para ultrapassar esse desafio. Mas claramente foi um momento difícil, mas que me fez aprender imenso e que também moldou o que a partir dali foi o meu estilo de liderança até hoje. Muito bom, muito bom e perfeito. Muito obrigada por partilhar. Eu vou fazer a minha próxima pergunta ao Daniel. Bom, Daniel, na sua experiência de Human Resource Manager, poderia, por favor, nos dizer se os empregadores valorizam mais o diploma ou as competências? Como é que o senhor vê isso? Bom, muito obrigado mais uma vez. É um pouco, portanto, caricato e dar uma resposta precisa,
mas não te esqueça que nós trabalhamos, a maioria de nós estamos no setor privado, e no setor privado o que se espera, o que se espera é a produção e a produtividade, não outra coisa. Entretanto, o empregador no setor privado não dá nenhum valor à certificação. Não estou a desencorajar aos outrens. O empregador no setor privado, dependendo, portanto, das áreas, a área de engenharia precisam, a área de, digamos, financeira exige, obviamente, porque no fim da história devem assinar as contas, engenharia, etc, etc. Mas a maioria das áreas, eles precisam de um know-how, a pessoa que tem capacidade de providenciar aquilo que eles almejam no final do mês e alcançar as metas, portanto, estabelecidas. Mas, não obstante, não obstante, certificação, em primeiro lugar, sim, é imperioso que nós tenhamos, pois é aquilo que nos identifica como um indivíduo e define aquilo que nós sabemos fazer no fim da história. Entretanto, certificação do setor privado é exigido, mas o que exige fora, acima disso, é o know-how que você tem. É a razão de ter nos departamentos pessoas que não têm certificação, mas estão lá a trabalhar por muito tempo. Os que têm certificação, se calhar nem conseguem alcançar as metas estabelecidas, nem chegar ao calcanhar daqueles que não têm certificação. De acordo com a mudança que nós estamos a ter, é imperioso que tenha certificação. Porque sem certificação não terás como, portanto, pedir emprego, em primeiro lugar. Só que, já estando dentro, a certificação às vezes se esquece. Porque se não se esquecer da certificação, não teríamos, portanto, as anomalias que temos tido quando trata-se de salários, quando trata-se, portanto, de atribuir os benefícios. Esquece-se um pouco disso aí e verifica-se e abraça aquilo que nós, aquilo que nós definimos e desenhamos para ser alcançado no final da história. Entretanto, diria aos demais, os nossos colegas que estão nos a ouvir, que devem ir à escola, devem abraçar um certo curso, devem seguir o sonho e devem amar o que eles fazem. Não digo que não devem ir na escola, mas o setor privado, por onde eu passei na minha experiência, a experiência que me leva nos 17 anos que eu tenho, a maioria deles, seja na construção civil, seja na mineração, onde nós estivemos, e seja, portanto, na empresa de gás, e não, eles esquecem um pouco dessa certificação. Na engenharia, digamos, empresa de tecnologia, por onde eu passei, lá já exigia um pouco, porque eles precisavam, portanto, da certificação. Em linhas gerais, o que eu queria deixar, portanto, claro, é que certificação é obrigatório, mas as empresas privadas esquecem-se um pouco de que é certificação. Nós, os de recursos humanos, somos promotores, em primeiro lugar, de termos pessoas que não tenham, portanto, certificação para essa área. Quando falo de certificação, não falo de a licença para fazer trabalho. Devemos saber diferenciar aqui. Temos aquilo que nós chamamos de licença para fazer trabalho e temos o certificado acadêmico que nós que as empresas exigem. Então, licença é obrigatório, porque já diz que essa pessoa, o Daniel, trabalhou na empresa X, sabe fazer A, B, C, D. Certificado é aquilo que eu trago da escola que me identifica como acadêmico e a pessoa que tem conhecimento teórico, teórico dessa área. Entretanto, Certo, eu quero deixar claro. Muito obrigado mais uma certo. vez. Muito obrigada. Eu tenho aqui algumas perguntas da audiência. Tenho a seguinte pergunta, eu vou deixar que os panelistas decidam quem que vai querer responder. É a seguinte: com tantos candidatos, como é que fazem, desculpa, o que que faz com que alguns sejam selecionados ou que entrem para o mercado de emprego e alguns tenham mais dificuldades para entrar? Quem dos panelistas vai querer responder a essa pergunta? Não sei se podia repetir a questão.
Sim, a pergunta é a seguinte: com tantos candidatos jovens a aplicarem por várias posições, o que distingue os que têm sucesso dos que não têm sucesso, dos que dificilmente conseguem entrar para o mercado de emprego? Bom, vou ser a primeira pessoa, portanto, a responder essa questão. O que Por define o favor. sucesso, o que nós procuramos Desculpa, Daniel, como apenas antes de prosseguir, eu vou pedir que seja um pouquinho breve, porque já estamos mesmo a correr contra o tempo yeah, e vai ser o mesmo com os outros panelistas. bom, é uma questão, uma questão boa, e aquilo e reflete a nossa realidade, na verdade. O que determina o sucesso ou a seleção de alguns candidatos é o histórico, aquilo que a pessoa já fez no passado em outras empresas, o conhecimento e a própria certificação que a empresa sempre exige, que demonstra que a pessoa tem um conhecimento dessa área. Bom, muito obrigada, foi mesmo bem sumarizado. Alguém mais vai querer responder? Guerra ou Ivandra? Sim, eu posso, muito rapidamente. Eu quero fazer uma analogia, quero responder à pergunta fazendo uma Estou analogia, com dificuldades que para lhe é, ouvir, estou a lhe ouvir com acho que pequenos o posicionamento. cortes. Eu não sei se os outros conseguem me ouvir. Eu consigo lhe ouvir perfeitamente. Agora melhorou. Pode Ok. prosseguir, melhorou. Estava a dizer que vou responder a questão com uma analogia, que é a analogia do vendedor. Acho que qualquer candidato a qualquer posição, seja interna, seja um candidato externo a uma organização, tem que estar-se a posicionar como um vendedor. E há duas situações em que um vendedor tem que atuar. Uma é alguém bate-lhe a porta e quer um produto, já sabe o que é o produto, está ali, chega, pergunta o preço e o vendedor entrega, recebe o seu dinheiro. Portanto, o vendedor não teve que fazer absolutamente nada. A pessoa queria o produto, sabia onde é que estava o produto e foi buscar o produto. Essa é uma situação de venda em que o vendedor não tem que fazer absolutamente nada. A outra situação de venda é o contrário, é que o vendedor levanta-se do seu lugar, neste caso vai ser o candidato, vai a alguém, a um potencial cliente que ele acredita que aquele cliente tem alguma coisa ele, que o vendedor tem para lhe vender e tem que fazer um exercício de explicar ao cliente qual é o valor daquele produto que ele está a vender e que problemas aquele produto vai resolver para o cliente. É assim que eu posiciono, que eu vejo os candidatos. Ou seja, o candidato tem que ser capaz de me dizer a mim qual é o valor que ele tem, quais são as valências que ele traz e que problemas ele vai resolver na minha empresa. Se me conseguir convencer do valor que ele tem e dos problemas que ele me vai ajudar a resolver na empresa, esse candidato será o mais sucedido do que, do que outros. Portanto, para mim, eu olho os candidatos como uma mentalidade de vendedor. Dá as qualidades do produto, o valor do produto e indica como é que aquele produto vai resolver o problema do cliente. Muito obrigada, Guerra. Bom, Ivandra, não vou lhe deixar responder essa pergunta, porque tenho uma outra que acredito que seria muito mais interessante que você respondesse. Bom, quais são, essa é da audiência também, quais são os principais erros cometidos por jovens profissionais no início da sua carreira e como podem ser evitados? Por favor, Ivandra. Bem, olhando para aquilo que é o meu exemplo, principal, eu acredito que nós jovens às vezes somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas assim muito rápido, nós já estamos a começar, quer seja um estágio, já estamos a pensar nesta questão de uma remuneração elevada, já queremos dar passos muito altos. Eu acredito que é importante, numa fase inicial, se nós estamos neste momento de transição, porque nós estamos a sair da faculdade, né? A faculdade, ok, tem a sua metodologia, a sua forma de estar. E nós estamos a transitar para o ambiente profissional, ambiente corporativo. Vai levar algum tempo para nós nos adaptarmos. Então, acredito que a nossa primeira experiência de trabalho, de estágio, tem que ser uma oportunidade para nós compreendermos como é que o sistema funciona, como é que a roda funciona, como é que o negócio funciona, qual é que é a postura de um profissional de sucesso. Aproveitamos o trabalho, sim, de
identificarmos, se calhar, um e outro colega que, por alguma razão, são um exemplo positivo e procurar compreender destas pessoas. Por que que elas são referência? Por que que a pessoa X, por exemplo, ela é que vai apresentar a empresa em reuniões Y, assado, cozido. Então, acredito que é muito sobre isso. Os primeiros anos devem ser mesmo estarmos mais a olhar para nós como aprendizes. Porque é um novo ambiente, é uma nova dinâmica, novas exigências. Passamos de um momento sendo um docente que tem deadlines para um superior hierárquico, que as exigências são ainda maiores. Então, é muito importante nós primeiro assimilarmos aquilo, que eu acho que às vezes é uma coisa que falha assim em nós como jovens, porque obviamente temos grandes objetivos de vida, começamos a trabalhar, claramente temos as nossas necessidades como pessoas, há coisas que nós queremos fazer, queremos alcançar, sim, mas é importante primeiro nós assimilarmos aquele ambiente que é diferente, procurar aprender daquele ambiente e depois ver como é que nós também podemos contribuir para ser parte da solução. Porque foi como o Guerra esteve aqui a falar, não é? Faz o contrato, né? Seleciona as pessoas consoante aquele que vender melhor seu peixe, aquele que mostrar que realmente vocês têm problema X e eu sou a melhor pessoa para resolver esse problema porque eu tenho esta e aquela aptidão e eu estou predisposto para aprender. Então acredito que é muito sobre isso. Primeiro nós temos que nos focar mesmo em aprender e depois é que como é que nós vamos contribuir para os possíveis problemas, como é que vamos trazer soluções. É basicamente isso de uma forma bem resumida. Muito obrigada, Evandra. Muito obrigada a todos os panelistas. Bom, esse tema é muito interessante e é de fato muito abrangente. Uma hora simplesmente não é suficiente para cobrir todas as dúvidas, mas, bom, temos que gerir o tempo e eu vou pedir que respondam uma última pergunta a cada um de vocês. Qual é o conselho que deixam para jovens recém-graduados que estão diante de uma situação e que têm que talvez considerar mudar, considerar ingressar para o mercado de emprego numa área diferente da sua formação? Então, vou pedir que cada um responda, talvez em 2 minutos. Evandra pode começar, por favor. Ok. Bem, o que eu diria é, não tenha medo. Eu sei que pode ser uma coisa verdadeiramente assustadora, principalmente porque pronto, nós queremos ter conhecimento sobre as coisas e dá muito medo quando nós estamos diante de algo diferente ou diferente daquilo que é planificado. Mas eu acredito muito que os nossos caminhos não são lineares e se calhar são essas experiências diferentes que vão nos levar exatamente para onde é que nós queremos ir. Então, procurem abraçar as oportunidades, procurem aprender, independentemente da área. Eu sei que pode, se calhar, trazer alguma frustração, porque numa fase inicial não era exatamente aquilo que nós tínhamos idealizado, planificado para nós, mas eu acredito que a transformação só vem quando nós permitimos sair da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto é exatamente fazer coisas diferentes e desenvolver novas habilidades, novos skills e que tipo de profissional é que nós podemos nos tornar. E se calhar no futuro são essas mesmas skills deste trabalho que não tem muito a ver com o meu curso neste momento que vai me ajudar a fazer a progressão para o próximo nível da minha carreira para a área que é do meu interesse. Então, o meu conselho é este. Muito obrigada. Eu vou pedir ao Daniel também para responder a mesma pergunta. Eu tenho uma memória fraca. Podias-me repetir a questão, por favor? Certo, Daniel. Bom, a pergunta é que conselho deixaria para jovens que estão nesse momento deparando-se com a necessidade de ter que mudar de área de atuação, e abandonar, nesse caso, a sua área de formação para uma outra área diferente? Qual conselho Bom, deixaria? bom, o conselho é tão simples que eu, portanto, se calhar ia deixar. E acho que o que nós precisamos para termos sucesso em cada área que nós abraçamos, vou fazer o uso das palavras que eu, portanto, torci no início aqui. O sucesso de cada atividade é amar e ter paixão naquilo que você tem. Se você não tem paixão naquilo que você quer abraçar, não vais, portanto, ter sucesso nenhum. Eles devem, portanto, ser pessoas que cada dia que passa, devem tomar como um dia de um aprendizado, devem aprender de uma forma incansável. E eles devem, portanto, fazer mais uma vez e ir atrás do conhecimento, pedir os que sabem, e ter com aqueles que sabem que têm competência, que podem partilhar alguma coisa consigo, e não tenha medo de dizer que eu não tenho entendimento dessa área, preciso de ajuda. As pessoas serão abertas e eles vão fazer o que vão, e vão te dar o que vão te dar uma mão e daí você terá como, portanto,
Verdade? Eu sou título de exemplo e lembro quando juntei-me com uma empresa de gás e petróleo, neste caso, fui dado uma tarefa para gerir um departamento, não tinha nenhum conhecimento. Eu não tive medo de me abrir e informar ao meu chefe e pedir ajuda que eles me deram. Fui submetido a algumas informações e quem me informa são os meus colegas que, se calhar, nem estavam ao mesmo nível comigo na empresa. A posição que eu tinha era mais privilegiada comparando com a posição da pessoa que me formou. Daí tive sucesso. E no fim da história, portanto, consegui fazer os deliverables que eles esperavam. Mais uma vez, digo aos nossos colegas que querem mudar da posição e não tenha medo de ir ter com os que têm conhecimento dessa área, não tenha medo, portanto, de aprender, não tenha medo de se pôr, de se pôr, de ser um pouco do seu salto e Certo. pedir ajuda àquela que está lá no fundo lá. Obrigado. Muito obrigada, Daniel. Ficaram aqui os conselhos do Daniel e vou pedir ao Guerra também que prossiga com a mesma pergunta. Não sei se deseja que eu repita, Guerra. Não. Eu acho que percebi bem a questão e vou respondê-la de forma muito direta e objetiva. Acho que deixar que o curso ou a área de formação defina o limite de quem vai mexer, acho que é pensar muito pequeno. Portanto, temos que pensar grande. Não é o curso ou a área de formação que vai determinar quão longe eu posso chegar na minha carreira. Segundo, acho que preciso ter em mente que nós valemos muito mais. Nós somos e valemos muito mais do que o certificado que temos. Portanto, não permitamos que o certificado seja o nosso limite, porque o limite é o céu e se calhar nem o céu é o limite. Porque se assim fosse, fazendo aqui uma brincadeira, se nós fôssemos definidos ou fôssemos fazer a nossa vida de acordo com o que é o curso, se calhar não existiam presidentes da República, porque não existe nenhum curso para ser presidente da República. E temos pessoas que deixaram as suas áreas de engenharia, pessoas que deixaram as suas áreas da área de comunicação e jornalismo, e hoje são presidentes da República. Para falar dos últimos 12 exemplos que nós tivemos em Moçambique, portanto, um era engenheiro e ficou presidente da República, e o outro era jornalista, jurista e ficou presidente da República. Portanto, se eles tivessem permitido que os cursos limitassem os seus sonhos, até hoje um tinha sido engenheiro, até hoje um no máximo tinha sido jornalista e ponto final. Obrigado. Muito obrigada a todos. Muito obrigada também à audiência. Muito obrigada ao Field Ready pelo convite e por organizar esse magnífico webinar com um tema simplesmente fantástico. Bom, muito obrigada à audiência e por todos que deixaram os comentários no chat box, perguntas. Bom, por questão de tempo não podemos fazer todas as perguntas aqui apresentadas pela audiência, mas apreciamos bastante a todos que fizeram as perguntas e que contribuíram. Eu gostaria de fechar, ficamos aqui apenas com 2 minutos. Vou entregar a palavra de volta para a Wika. Por favor, Wika. Boa Wika. tarde a todos, mais uma vez. Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Em nome da Field Red, queria agradecer profundamente aos painelistas Guerra Mangiati, Ivandra Jufane e Daniel Malave e a nossa facilitadora Maria Varela, pelas vossas partilhas, não só reais, mas também inspiradoras. E agradecer a todos os participantes que não só estiveram presentes, mas estiveram envolvidos durante a sessão, fizeram as suas questões e partilharam também as suas experiências no nosso chat box. Espero que este webinar tenha-vos aberto a mente em relação ao vosso curso não definir o vosso futuro e que vocês acreditem que existem múltiplos caminhos que podem seguir para alcançar o vosso sucesso profissionalmente. Mais uma vez, muito obrigada pelo vosso tempo e participação. Continue a acompanhar a Field Ready, que vamos continuar a trazer os nossos webinars e de certeza impactam a vários jovens em todo o país.
Muito obrigada. Obrigado a todos. Fiquem bem e até breve. Boa Obrigada a tarde. todos, fiquem bem, até breve. Obrigado.